Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao curso de Radiologia Torácica. Eu sou Michel Palheta, eu sou médico radiologista, sou membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia e sou mestre em Ciências Médico-Cirúrgicas e para mim vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência, ajudando você a evoluir nessa questão da interpretação da radiologia torácica. Eu sei que é algo desafiante na nossa formação. E a ideia é que durante esse mês a gente vá compartilhando com vocês do básico, do zero ao topo, do básico ao avançado. Eu sei que vocês têm diferentes tempos de formação, diferentes tempos na faculdade e a ideia é que, como eu sempre falo nas minhas salas de aula, a gente comece bem do início mesmo, e aí eu vou pedir permissão aos já iniciados no assunto, mas que todo mundo vá falar ao final desse curso a mesma linguagem. Então, fiquem bem atentos, papel e caneta na mão. A gente vai começar com os fundamentos básicos da radiologia torácica. Eu espero que todos vocês aproveitem essa aula. Bom, então começando agora sim o curso de radiologia do tórax, pelos fundamentos básicos, estão aí minhas credenciais como já ditas para vocês. Eu sempre começo essa apresentação lembrando da história de Röntgen, que é quem começou toda essa história, uma figura emblemática na história da medicina mundial, descobrindo o raio-x. E aqui está a mão, né, da esposa do Röntgen, da senhora Röntgen, com o registro da primeira radiografia. Isso é um registro mundial da primeira radiografia feita em toda a história da medicina. E quando a gente fala em história, a gente lembra também do perigo que a gente já correu, né, nessa vida, quando não se sabia o efeito deletério das radiações. Vocês veem, por exemplo, nessa figura aqui, um médico com um simples avental de tecido, já fazendo a análise da radiografia através de um aparelho que emitia radiação e ele olhava, analisando o pulmão desse paciente, então se submetendo a grande quantidade de radiação. Essa é outra figura, um médico já com um certo avental aqui de proteção, apenas na parte do corpo, a face totalmente desprotegida, os braços, mas e a enfermeira ao lado da paciente também completamente desprotegida na emissão da radiação. Hoje, é claro, a gente já tem uma outra geração da radiologia, a geração digital, e vocês, inclusive, fazem parte dessa geração da radiologia digital, onde a gente tem arquivamento, processamento de imagem, envio pela internet e muito menor a dose de radiação e exposição. Mas a gente nunca pode esquecer que é uma radiação. Então, a radiologia digital, ela vem, além de melhorar sensivelmente a qualidade da imagem, a gente vem exatamente com esse arquivamento, esse transporte. Hoje, o telelaudo, a telemedicina, a teleradiologia evoluiu muito devido à digitalização das imagens e isso minimizou erros diagnósticos. Então, você pode até, inclusive, solicitar, às vezes, a opinião de um expert em determinada área da radiologia para análise na tua interpretação, para o teu diagnóstico ficar mais assertivo. E quando eu começo a falar sobre raio-x, a gente tem que lembrar do como é feito o raio-x. Aí eu tenho que lembrar para vocês do átomo, da estrutura atômica de uma molécula, onde nós temos o núcleo, a eletrosfera e nessa eletrosfera onde vão estar os elétrons. A gente, quando em radiologia, a gente vai trabalhar com metais de alto número atômico, exatamente porque a gente tem que ter um maior número de elétrons. Então, na ampola do raio-x, por exemplo, vamos ter metais como tungstênio ou como molibdênio, no caso da mamografia, e onde lá no aparelho de raio-x a gente fornece uma energia vindo da corrente elétrica para esse metal, dando energia para os elétrons. Esses elétrons ganhando energia, eles vão pulando de camada até que eles saltam desse átomo, e esse salto deles é evidentemente porque eles ganharam essa energia que veio da energia da corrente elétrica. Lá dentro do aparelho de raio-x, dentro da ampola do raio-x, o que a gente tem? A gente tem as duas polarizações, a parte negativa, o anodo, e o positivo, o catodo ou cátodo. E esse elétron ele vai ser disparado da parte negativa em direção à parte positiva. Essa deslocamento do elétron, aí ele ganhou o disparo através da energia elétrica que ele recebeu.
Mas esse deslocamento ele vai exatamente existir devido à diferença de potencial entre o polo negativo e o polo positivo. Isso a gente regula no aparelho. Então, nesse deslocamento, ele ganha uma energia cinética ainda maior. E quando ele se choca ao anteparo metálico positivo, a energia não se perde, ela só se transforma e ele exatamente vai liberar uma energia chamada de X. Então, o que a gente dispara no paciente não são elétrons, é uma energia que o elétron ganhou como energia cinética nesse deslocamento devido à diferença de potencial, e é essa energia que a gente chama de X. Por isso que o nome do raio é o raio X. E aí é exatamente como se fosse no aparelho lá de raio-x, essa emissão da radiação. Imagina um objeto como a mão aqui do paciente, aqui nós temos o filme. Antigamente a gente tinha um filme em película, né, com 3 camadas de cristal e a camada plástica transparente, e na revelação sairia exatamente a imagem da mão representada lá, onde os ossos são mais densos, eles absorvem essa radiação e apareceria branco no filme. Aonde não tem tanta densidade, como na gordura, músculo ou no ar atmosférico entre os dedos, ficariam pretos. Então essa é a revelação da radiologia, assim que se forma a imagem lá dentro do aparelho e com a projeção e a revelação da imagem. Quando a gente começa a falar de raio-x, de uma maneira geral, é importante que a gente entenda as 5 densidades básicas da radiologia, e essas são densidades, veja, que eu estou botando exatamente entre aspas, porque são grupos que a gente considera, são 5 padrões de densidade. O padrão ar seria aquele ar atmosférico de volta, ou dentro até de uma estrutura, mas ele bem escuro. Aqui nós temos representando, para vocês terem uma ideia, um copo com óleo representando a gordura, água no seu interior, uns pedacinhos de ossinhos e um artefato metálico para nos ajudar aqui. Então, dentro desses 5 padrões, o padrão ar seria aquele ar que está ali dentro do copo, mas sem nenhum conteúdo. O padrão gordura seria esse cinza um pouquinho mais escuro, e representado pelo óleo aqui. Então, seria o padrão da densidade de gordura. O padrão água, que a gente considera água, ser uns líquidos, e as vísceras maciças, inclusive estruturas como o músculo tem o padrão água. Então, músculo, vísceras maciças, como fígado, coração, baço, e os líquidos em geral vão ter essa densidade do padrão água. O padrão cálcico é exatamente o padrão dos ossos, não? Esses ossos branquinhos mais radiopacos aqui dentro, a gente já vai falar dessa linguagem. E o padrão metal é o artefato, um branco bem brilhante. Evidentemente, todos esses padrões, até o do ar ao cálcico, é o padrão que pode ter no nosso corpo. O metal sempre é anormal, seja ele como um artefato, seja ele como uma prótese, uma órtese ou como um corpo estranho no corpo do paciente. Então, nós temos aqui a representação de uma radiografia do tórax, por exemplo, onde a gente poderia ver que dentro das áreas pulmonares é mais escuro, então ali a gente teria a representação do padrão ar. A gordura seria a representação, se você reparar aqui, olha, no plano subcutâneo dessa radiografia, você vê como é caprichoso que a gente vê a diferença de densidade entre o ar atmosférico, o plano subcutâneo, e já o padrão água aqui da musculatura, por exemplo, da parede torácica lateral. Então, representando exatamente já esses 2 padrões aqui. O padrão água também representado pelas vísceras, como a gente vê aqui, por exemplo, o fígado, o coração, eles têm densidade. Os vasos sanguíneos, se você reparar, também tem padrão água. O padrão cálcico exatamente são as estruturas ósseas, e aí você tem toda a estrutura, todo o arcabouço, costal, coluna vertebral, escápulas, clavículas, aqui os úmeros, são estruturas ósseas que têm um padrão cálcico. Padrão metal seria exatamente um possível corpo estranho, como nesse caso, esse paciente que tinha engolido uma moeda de R$1. Eu sei disso porque eu laudei esse exame, conversei com o pai da criança e sei que era uma moeda de R$1 que a criança tinha engolido, estava no esôfago dela. Então você vê que é um padrão
metal que está exatamente projetando-se ali no esôfago torácico dessa criança. Bom, quando a gente fala em linguagem, léxico, é importante que a gente tenha uma mesma linguagem, porque a gente vai se comunicar entre nós e essa linguagem ela é técnica, faz parte do Medicaid. Evidentemente que sempre que necessário, isso é uma coisa que eu sempre converso com os meus alunos, você tem que tentar traduzir para o paciente quando você falar com o paciente, mas entre nós é necessário um léxico universal. E como é que é a linguagem da radiologia? Tudo aquilo que o raio-x atravessou a estrutura e vai ficar mais escuro, a gente pode falar que ele é radiotransparente. Então, aqui na radiografia, por exemplo, o pulmão, ele é radiotransparente. A bolha gástrica, ou então aqui no caso também gás do cólon, aqui no caso é o estômago. A bolha gástrica, ela está radiotransparente, ela está mais escura. Aquilo que é mais branco é rádio opaco, então os ossos são rádio opaco, o coração está rádio opaco, o fígado é rádio opaco, tá? E você vê uma estrutura aqui na base pulmonar esquerda que está rádio opaca. Em termos de tórax especificamente, a gente fala muito nessa denominação aqui, ó, opacidade pulmonar. Então a gente fala que o pulmão ele tem uma opacidade pulmonar característica dele, que é exatamente essa, que é mais escura, seria radiotransparente, com os desenhos dos vasos aqui, né, os desenhos vasculares em permeio ao parênquima pulmonar. Essa é a opacidade normal de um pulmão. Quando a gente fala em alteração dessa opacidade, a gente pode reduzir, pode deixar mais escura essa opacidade, ou a gente pode aumentar essa opacidade. Tá? E aí o detalhe, vem um detalhe assim fundamental na linguagem de vocês. Eu vejo muita gente, às vezes muito médico falando em esse raio-x ele tem uma infiltração, esse raio-x ele até chega a quase acertar, fala tem uma opacidade alveolar. Mas o léxico mais correto, mais técnico que você pode usar é que o raio-x, se você tiver um aumento daquela opacidade, você pode falar que ele tem uma opacidade acinar ou uma opacidade reticular também, que a gente já vai ver nos próximos módulos, quando você está falando em doença do espaço aéreo e doença intersticial. Então, por quê? Porque infiltração é um termo da patologia. Quando a gente tem leucócitos infiltrando determinado tecido, o raio-x não tem pixel, não tem definição de imagem para ver leucócito. Opacidade é alveolar, porque a gente não vê alvéolo aqui. O raio-x também não tem definição de imagem para ver alvéolo. O que a gente tem definição para ver é um ácino, que é uma estrutura que a gente é visível no raio-x e quando eles estão preenchidos a gente consegue exatamente ver. Como aqui a gente pode falar que existe uma opacidade acinar na base pulmonar esquerda, configurando uma alteração desse pulmão, que no próximo módulo a gente vai chegar na parte de diagnóstico. Uma coisa importante que todo mundo saiba é que no raio-x a gente não mede, repito, não mede a densidade das estruturas. Isso é um atributo específico da tomografia de tórax. A densidade radiológica ela é supostamente quantificada no raio-x. Quando a gente falou daqueles padrões lá da densidade radiológica, a gente está supondo, por isso que eu boto entre aspas, porque a gente está supondo a densidade. Então, por exemplo, essa opacidade acinar arredondada na base pulmonar esquerda, ela pode ser sangue, ela pode ser exudato, ela pode ser células neoplásicas formando uma massa, então mais sólida. Ela pode ser simplesmente um corpo estranho que a pessoa aspirou um óleo mineral, causando uma pneumonia lipoídica, então com densidade de gordura. Então não tem como a gente medir a densidade da estrutura. Então, cuidado, não se arvorem por esse caminho que fatalmente vocês vão errar se vocês quiserem medir a densidade, que não tem como a gente medir se aquilo é mais denso ou menos denso na radiografia. A gente tem uma ideia mais ou menos, né? Como é que eu solicito um raio-x do tórax? Isso é coisa fundamental para você que está começando. Pensar como é que estou frente a um paciente com um histórico de doença pulmonar, ou eu quero fazer uma investigação desse pulmão, e como é que eu vou solicitar? A gente tem que conhecer um básico de incidências e posicionamentos. A incidência básica do raio-x seria o tórax em PA e perfil.
Esse seria o estudo ideal. A radiografia a gente sempre recomenda, né, que se faça em dois eixos, em duas posições, duas incidências. A póstera anterior, onde o raio-x vai entrar pela parte posterior das costas do paciente e sair pela frente do paciente, que é o raio-x em PA, e perfil o paciente de lado, né, a vista lateral daquele pulmão. Existem outras incidências não tão realizadas, no caso, em terceiro lugar, seria a anteroposterior, a AP, em algumas situações eu vou comentar com vocês, a decúbito lateral com raios horizontais e a apicolordótica, cada vez mais esquecidas depois do advento da tomografia. Bom, raio-x em PA póstero anterior, por quê? Porque o raio-x, está aqui o aparelho de raio-x, a ampola do raio-x, ela vai disparar o X, que é o raio. O paciente ele tem que estar em pé, ele tem que estar em ortostase, ele tem que estar em inspiração máxima em apneia. Essa é a técnica correta. As mãos colocadas na cintura, os cotovelos anteriorizados, isso vai fazer com que as escápulas saiam dos campos pulmonares, abrindo o pulmão para a incidência do raio-x. O filme vai estar aqui na frente, então o raio-x ele vai incidir de posterior para anterior até chegar no filme. E a gente vai ter a representação dessa imagem que a gente está vendo aqui à direita de vocês, que é raio-x de tórax em PA. E o técnico vai identificar R de right, vai dizer que esse é o lado direito do exame, esse aqui é o lado esquerdo do exame. A gente vai comentar mais à frente na parte de interpretação de imagem. Bom, o raio-x de perfil, o paciente está de lado, é lateral, e é muito importante porque a gente vai ter exatamente a visibilidade aqui, ó, da parte retrocardíaca e da parte anterior ao coração, aquele espaço que a gente chama timo pericárdico, ou mediastino anterior, ou espaço retroesternal, que normalmente teria sido obscurecido na radiografia em PA. Então, o ideal é que se faça nessas duas incidências. O raio-x em AP, quando é que a gente vai fazer? Evidentemente, quando o paciente não pode ficar em pé, ele está deitado no leito, está acamado. O paciente pediátrico a gente faz também em AP, porque imagina, uma criança ela não fica parada para ver exatamente o que vai acontecer lá atrás dela, ela não sabendo o que vai acontecer. Ela tem que ficar de frente para poder tentar controlar aquela criança. E aí tem um grande problema para fazer o raio-x que vocês têm que considerar raio-x em AP, que é a magnificação da área cardíaca. Vocês vão ver que vai existir um certo borramento mais característico do parênquima pulmonar, que perde um pouco a definição e você vai ter uma certa magnificação da área cardíaca. Então, em raio-x em AP, não leve em consideração de forma muito catedrática aquela coisa do índice cardiotorácico, porque senão vocês vão provavelmente dar cardiomegalia para quem não tem cardiomegalia. Eu sempre peço que as pessoas façam uma experiência, se você estiver agora aí, coloca a sua mão contra a luz aí do ambiente que você esteja, formando uma sombra numa determinada superfície da mesa, do chão, enfim. E aí você vai perceber que a luz ela vai incidir formando a sombra da sua mão, a imagem da sua mão. Isso aqui é a imagem, isso aqui é o objeto, e a luz solar ou a luz da fluorescência do ambiente que você esteja vai exatamente formar a imagem. Quanto mais próximo a sua imagem se aproxima, o objeto se aproxima da superfície onde vai formar a imagem, mais real vai ficar o tamanho e melhor definido vai ficar a imagem. Quanto mais você se distanciar, faça essa experiência agora nesse momento. Você vai perceber que vai perder mais a definição da imagem e ela vai magnificar. Isso acontece porque o raio-x também, como os raios de luz, eles são divergentes. Então, uma estrutura, um objeto aqui, ele vai projetar uma imagem maior lá no filme, de acordo com a distância. Quanto mais próximo ele tiver do ponto focal, ou quanto maior a magnificação e mais distante do filme, ou quanto mais próximo estiver do filme e mais distante do ponto focal de emissão da luz, mais definido ele vai ficar e menor magnificado ele vai ficar. Então aqui um exemplo muito claro disso, o mesmo paciente, a mesma radiografia feita em AP, vocês veem que o pulmão ele está um pouco borrado, inclusive com um certo aumento da opacidade pulmonar, que poderia te dar uma falsa sensação
de alteração pulmonar, inclusive com uma falsa sensação também de aumento da área cardíaca. Enquanto que o mesmo paciente, feito em raio-x na incidência em PA posterior anterior, você veja um coração em definição já habitual e um parênquima pulmonar muito mais transparente. Por último, a incidência apiculordótica é aquela que quase a gente não faz no dia a dia. Os radiologistas mais antigos ainda usam muito. Se você tiver habilidade em pedir essa incidência, é interessante que você saiba esse conhecimento e saiba por que a gente solicitava muito como médico, né? Nas lesões de ápice, né, principalmente no caso da tuberculose, você fazendo essa incidência, onde o paciente ele força uma lordose, ele coloca, anterioriza os cotovelos, mas o raio-x ele é em AP e é especificamente para ver ápice, você vai ver que as clavículas do paciente ficam lá em cima, saindo dos campos pulmonares, então deixando bem livre a avaliação dos ápices nessa região. Essa é a incidência apiculordótica. Com a tomografia, perdeu um pouco a prática tanto dessa incidência como a incidência dos raios horizontais, né, no decúbito lateral, seja o lateral direito, seja o lateral esquerdo, que é muito conhecido como incidência de Laurel, né? Esse foi um método descrito por dois médicos da antiga Tchecoslováquia, o Gelm e o Laurel, e onde eles pediam para o paciente ficar deitado por aproximadamente 5 a 10 minutos, onde o líquido ia derramar, um líquido pleural, ia fazer exatamente o nível hidroaéreo aqui, então fazia-se a radiografia com raios horizontais e paciente em decúbito lateral, e a gente tinha uma melhor distribuição, visualização do líquido pleural em até 5 ml, porque no raio-x em PA a gente consegue ver só quando o líquido está acima de 200 ml aproximadamente. Isso é questão, inclusive, de prova de residência. Muito bom, fico muito feliz que você tenha chegado aqui até o final e agora é praticar, é colocar isso já em prática desde já, para que você não perca todos esses aprendizados que eu pude compartilhar com vocês. E aguardo vocês na próxima aula.